Cristo é a única esperança, vamos aprender com Pedro que é preciso crescer. Vamos crescer para que Jesus Cristo seja a única esperança. Então, no livro aí, 1 Pedro, capítulo de número 2, convido você a abrir a sua Bíblia. Esse texto, ele fala que os crentes são a casa espiritual, edificada em Cristo. Por isso, o crente, ele cresce quando ele é edificado em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus é a pedra angular, como a palavra de Deus nos fala, não é? Por isso que ele é a esperança. Temos que ter a esperança em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, estaremos lendo dos versos de 1 até o versículo 8. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém. Bom, o texto, ele nos fala que é preciso crescer. O texto fala aqui de um crescimento. A palavra de Deus fala de crescimento. Aqui está falando de um crescimento de uma vida. Mas não de uma vida qualquer. Está falando aqui do crescimento da vida espiritual. E nós vamos aprender 3 coisas importantes que vamos aprender que Jesus Cristo é a única esperança, por isso é preciso crescer. Temos que crescer no entendimento da palavra de Deus. O cristão precisa crescer. Nós vamos ver que muitas pessoas estão há muitos anos na casa de Deus, mas não crescem. Não crescem. São meninos espirituais desnutridos. Não crescem. E nós vamos aprender aqui que para crescer é preciso entender que, primeiro, só Cristo dá vida. O cristão só cresce em Cristo Jesus. Só Cristo dá vida. Igreja não dá vida, pastor não dá vida, doutrinas não dão vida. Quem dá vida é Cristo Jesus. A primeira coisa. Segunda coisa importante, só Cristo garante a vida. Ele dá e ele dá a garantia de vida. E terceira coisa importante, só Cristo tira a vida. São 3 pontos importantes que temos que entender para o crescimento espiritual do cristão. Nós vamos ver nesse texto aqui que nós devemos, o texto fala de 1 a 8, que nós vamos viver em crescimento constante. Temos que crescer. E ele diz que esse crescimento tem que ser na pedra. Ele chama Cristo Jesus da pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra angular, isto é, a pedra principal. A pedra principal da igreja é Cristo Jesus. A pedra que mantém
a construção, o fundamento é Cristo Jesus. Sem esta pedra, tudo cai. Mas ele diz que os construtores rejeitaram. E quem eram os construtores? Eram os judeus. Os líderes religiosos, eles rejeitaram esta pedra. O que tem acontecido é que muitos se dizem crentes nesses dias atuais, se dizem cristãos, estão rejeitando esta mesma pedra. Pois a igreja, ela tem que estar firmada em quem? Ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. Mas estamos vivendo dias em que os homens estão adorando a outros homens, isto é, aos fundadores de religiões, de denominações. E ele está dizendo que isso não é viável, que é Cristo Jesus, que é esse. E ele diz que aquele que não cresce é aquele que tropeça. E aí a pergunta é, você está crescendo na pedra, que é Cristo Jesus, ou você está tropeçando na pedra? Porque duas coisas podem acontecer. Ou você cresce em Cristo Jesus, ou você tropeça em Cristo Jesus. Uma coisa ou outra. Infelizmente, dentro da igreja, na casa do Senhor, nós vamos encontrar pessoas que estão crescendo espiritualmente. Mas iremos encontrar também pessoas que estão tropeçando espiritualmente, que são pedra de tropeço na casa do Senhor. Isso aconteceu com o povo judeu, que o apóstolo Pedro está dizendo, e isso acontece em nossos dias. Então, primeiro ponto, Cristo é a pedra viva. Isso é claro no texto. Então, só Ele dá vida. Se Ele é a vida, só Ele pode dar vida. O versículo 4 fala assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, só Ele dá vida. Se Ele dá vida, o autor, ele diz, começa o versículo 4, chegando-vos para Ele. Isto é, Pedro está convocando a igreja do Senhor Jesus Cristo a se aproximar de Cristo Jesus. Pois, infelizmente, muitos estão na igreja, mas não estão próximos de Cristo Jesus. Isso é a diferença entre estar na igreja e estar próximo de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, tão próximo do reino, mas sem salvação. Pedro está dizendo, olha, nós temos que chegar perto dele. Temos que estar perto de Cristo Jesus. Ele fala claramente isso. Temos que chegar perto de Cristo Jesus. Então, o cristão precisa se aproximar de Jesus. Pois tem muita gente que diz que é cristão, mas não está próximo de Jesus. É o que Pedro está chamando aqui a igreja. Ele está chamando a igreja para se aproximar. Mas para se aproximar, o que acontece? Quando nós nos aproximamos de Cristo, o que acontece? Pedro fala isso no texto, versículo 4. Nós somos edificados casa espiritual. Quando eu me aproximo de Cristo Jesus, eu me torno uma casa espiritual. Pois Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, quando eu me aproximo de Cristo, eu me torno uma casa espiritual. Por isso, se queremos ser crentes espirituais, ao invés de crentes carnais, precisamos o quê? Nos aproximarmos de Cristo Jesus. Então, Pedro está dizendo, olha, você precisa se aproximar de Cristo Jesus, se você quer ser um crente espiritual. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais espiritual você será. E a palavra de Deus, ela deixa entender que infelizmente existem os crentes carnais e os crentes espirituais. Nós estamos vendo uma era em que cada dia mais existem crentes carnais, pois não nos aproximamos
de Cristo Jesus. E Pedro está dizendo, é preciso se aproximar de Cristo Jesus. Mas qual é o objetivo? Quando eu me aproximo de Cristo Jesus como um ser espiritual, qual é o objetivo? Pedro responde isso ainda no versículo número 4. Para ser sacerdócio santo. Esse é o objetivo. O cristão é um sacerdote. Pedro está fazendo uma analogia. No Velho Testamento, existia apenas um sacerdote. Que você ia até o templo para que esse sacerdote fizesse os sacrifícios. Agora Pedro está dizendo, não, agora você não precisa ir mais ao templo, você não precisa ir mais ao sacerdote, agora você vai até Cristo Jesus, porque ele é o seu sacerdote maior, você se torna um ser espiritual, e se tornando um ser espiritual, você agora é um sacerdote santo. Agora você tem o objetivo de ser um sacerdote. E o que faz um sacerdote? O que faz um sacerdote? Ele diz, qual é a função? Que ele fala aqui no versículo 4. Para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Então agora que você se tornou um sacerdote do Deus Santo, você agora vai oferecer sacrifícios espirituais. Pois essa era a função do sacerdote no Velho Testamento. O sacerdote no Velho Testamento, ele fazia o quê? Ele oferecia sacrifício. Ele matava um animal para expiação dos pecados. Agora, o que você vai fazer? Você agora vai fazer sacrifícios espirituais. E o que são sacrifícios espirituais? Sacrifícios espirituais aqui é que o sacerdote agora, ele vai levar outros para Deus. O sacerdote do Velho Testamento, ele levava através do sacrifício o pecador até Deus. Agora, você vai levar através do seu sacrifício espiritual pessoas para Deus. A sua vida agora, você é chamado para ser um ser espiritual, um crente espiritual no nome de Jesus, com qual objetivo? Ganhar vidas para Jesus. Agora, essa é a nossa função. Nós somos sacerdotes para ganhar outros para Cristo Jesus. Por isso, ele diz, só ele dá vida. Cristo Jesus, ele dá vida. Cristo Jesus, ele dá vida. Ele dá a vida e nós levamos as pessoas até Cristo Jesus. Então, entenda bem, eu não dou vida. Quem dá vida é Cristo Jesus. Mas eu prego o quê? Como sacerdote, eu prego de Cristo Jesus. Então, essa é minha responsabilidade, esta é a minha função. Por isso que ele fala, por intermédio de Jesus Cristo. Ele termina o versículo número 4 dizendo, eu sou um sacerdote. Minha função, eu sou um sacerdote santo do Deus Altíssimo. Vou oferecer sacrifícios espirituais. Vou levar outros para Deus através de quem? De Cristo Jesus. Então, só Cristo Jesus dá vida. Então, quando eu cresço espiritualmente, por isso que ele é a minha esperança, Jesus Cristo é a única esperança, que à medida que eu cresço espiritualmente, eu sou um instrumento nas mãos de Deus para levar outros para serem salvos. Muita gente fala assim, não, vou chamar um pastor para ir lá orar, vou chamar um pastor para ir lá evangelizar. Chamar um pastor para quê? Vai você. Pois é isso que a palavra de Deus está dizendo. No Velho Testamento, era obrigado a chamar o sacerdote. Mas agora no Novo Testamento não tem que chamar o pastor. A sua oração vale tanto quanto a do pastor. A sua evangelização vale tanto quanto do pastor, a sua adoração vale tanto quanto do pastor, mas nós muitas vezes queremos passar isso para o pastor, mas não, ele está dizendo, não, agora todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Por quê? Porque todos nós agora somos sacerdotes, pois ele dá vida. Então, esse é o primeiro ponto de crescimento, só ele dá vida. O segundo ponto que nós vamos ver aqui, só ele garante a vida. Ele dá, ele garante. Versículo de número 6, veja o
que ele fala no versículo número 6, desse mesmo capítulo 2, 1 Pedro, diz assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Bom, nós vamos ver aqui nesse texto que nós não seremos envergonhados. O cristão que confia em Deus, que é aquele sacerdote do versículo 4, fiel, não será envergonhado. Jesus contou a parábola, lá no livro de Mateus capítulo 7, da casa que foi firmada na rocha e a casa que foi firmada na areia, está no capítulo 7 de Mateus. Aonde nós estamos firmando a nossa casa? Na rocha ou na areia? O cristão espiritual, ele firma a sua casa na rocha. É isso que Pedro está dizendo aqui. Nós temos que edificar a nossa casa na rocha. E a rocha é Cristo Jesus. A rocha não é pastor, não é igreja, não é denominação. A rocha é Cristo Jesus. Então o cristão tem que edificar a sua casa na rocha, isto é, nos ensinamentos de Jesus. Quais ensinamentos nós estamos seguindo? Os ensinamentos de Cristo Jesus ou os ensinamentos dos homens? É isso que nós temos que entender. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 11, fala a mesma coisa. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Ele é a pedra que foi rejeitada. Cristo Jesus, ele foi rejeitado pelos líderes religiosos da sua época. E, infelizmente, Cristo Jesus continua sendo o quê? Rejeitado nos dias atuais. Nós temos que pensar, será que não estamos rejeitando a Cristo Jesus? Temos que pensar nisso. Será que não estamos rejeitando? Você está rejeitando a Cristo Jesus? Pois, se você está rejeitando, você será o quê? Envergonhado. Ele fala aqui que aquele que crer nele não será envergonhado. Isto é, aquele que crer nele é uma casa espiritual. E a casa espiritual abençoa vidas. É um instrumento nas mãos de vidas. Por quê? Porque só ele garante a vida. Ele é a pedra que garante a vida. Ele garante a vida eterna. Cristo Jesus garante a vida eterna. E se ele garante a vida eterna, então nós não somos envergonhados. Agora, se eu firmar a minha vida, as minhas convicções em homens, o que vai acontecer? Eu serei envergonhado. Então eu tenho que pensar, eu estou crendo nas Escrituras ou eu estou crendo nas palavras de homens? Então nós temos que pensar claramente nisso. Estamos crendo em quem? Nas Escrituras ou nos homens? Quem crê nas Escrituras, quem crê em Cristo Jesus não será envergonhado, mas quem crê nos homens, esse será envergonhado. Então nós vimos que só Ele dá a vida e Ele usa você e eu como instrumentos. Só Ele garante a vida, eu sou apenas um instrumento. Nós temos que entender isso. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Às vezes acontece um erro, que muitas vezes o cristão, até inconscientemente, o crente, ele acha que se ele não fizer, ninguém vai fazer isso. Não é verdade. Se eu não fizer, você pode ter certeza que Deus vai colocar alguém no meu lugar, porque a obra é dele. A obra é dele. O que a palavra de Deus diz? Que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele diz que nós devemos orar para o dono da seara, para o pai da seara, para que ele mande trabalhadores. Então, se está faltando gente, temos que orar para que Deus levante liderança, para que Deus levante pessoas, para que a obra dele possa crescer. Então temos que orar, temos que trabalhar
À medida que a gente vai envelhecendo, nós temos que entender que outros precisam tomar o nosso lugar. Então nós temos que trabalhar, ensinar a outros e orar para que o Senhor Jesus, que é o dono da seara, Ele que dá o crescimento, Ele que garante a vida, Ele que dá a vida, Ele mande outros para a seara dele. Então, o que nós temos que fazer? Começar a pedir: Senhor, precisa de gente nova. A obra precisa continuar. E finalmente, em terceiro lugar, só Ele pode tirar a vida. Ele dá a vida, Ele garante a vida, Ele tira a vida. Os versículos 7 e 8 nos falam assim: para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, isto é, aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Veja bem, ele fala aqui de dois tipos de pessoas: os que creram e os que não creram, os crentes e os descrentes. Quem nós somos? Os crentes ou os descrentes? Ele diz que para os crentes, para aqueles que creem, Cristo Jesus é algo precioso. Ele fala aqui: quem crê, Cristo Jesus é precioso. Mas para os descrentes, os que rejeitaram, os construtores que rejeitaram a pedra, e ele diz aqui, olha, eles rejeitaram a pedra angular, a pedra principal, isto é, a pedra que segurava a casa, que segura a casa, eles rejeitaram. E o que vai acontecer com eles? Ele é a pedra principal. E ele, como essa pedra, ele se torna agora o quê? Uma pedra de tropeço. Então veja bem, Cristo Jesus, ele é a pedra. Para os que creem, ele é a pedra principal. Ele é a pedra angular, isto é, ele é a pedra que sustenta a sua vida. Então, quem crê, ele sustenta a vida. E quem não crê, ele leva a tropeçar. Os crentes se firmam, ficam firmados em Cristo Jesus. E os descrentes tropeçam em Cristo Jesus. A mesma pedra que abençoa é a mesma pedra que amaldiçoa. Mas isso tudo vai baseado no quê? Na sua escolha. Não é ele que dá a vida? Falamos que ele dá a vida? Então ele dá a vida para quem? Aquele que crê. Todo aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Se você crê, ele dá a vida. E se você não crê, aí ele tira a vida, conforme o texto bíblico fala claramente. Ele fala que ele é a preciosidade para aqueles que creem. Então, ele honra. Aquele sacerdote lá do versículo 4, que construiu a sua casa espiritual, ele vai honrar a sua fé. Por isso ele é precioso. Ele é precioso para aquele que acredita que ele dá a vida. Ele é precioso para aquele que acredita que ele garante a vida. Ele é precioso para aquele que acredita que só ele tira a vida. Então ele é precioso. Então ele honra a nossa fé. Quando ele diz que ele é precioso, ele honra a nossa fé. E assim, honrando a nossa fé, nós crescemos. Então ele honra a nossa fé. Então ele está dizendo o seguinte, que ele honra a nossa fé. Ele está dizendo que nós somos honrados por Cristo. Por qual motivo? Apenas porque cremos nas suas palavras. Se você crê nas palavras de Cristo Jesus, você é honrado. Agora, e os descrentes, aqueles que não creem, eles serão o quê? Desonrados. Então, ou você será honrado por Deus, ou você será desonrado. Quem crê é honrado. Quem não crê
é desonrado. Então, uns vão crescer, pois entendem que Jesus Cristo é a única esperança. Mas quem não entende que Jesus Cristo é a única esperança, esse o quê? Não cresce, ele diminui. Por isso que muitas pessoas na igreja nunca prosperam. Elas nunca prosperam. Tem pessoas que vão ficar anos e anos só tropeçando. Você pode notar que tem gente que é assim, ele começa a crescer um pouquinho e cai. Aí depois levanta, cai. Ele não cresce. Ele está sempre tropeçando. Porque, o que ele fala lá em João, capítulo 12, versículo 48? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É o que ele fala aqui. Os descrentes, eles tropeçam aonde? Tropeçam na palavra. O que fala aqui o versículo 8. Os descrentes tropeçam na palavra. O meu povo erra por falta de conhecimento. Errais, pois não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. Então o que acontece com as pessoas que estão na casa de Deus? Elas estão tropeçando, muitas pessoas estão tropeçando na palavra, conforme fala aqui João, capítulo 12, versículo 48. Eles vão ser julgados pelas palavras de Cristo Jesus. Ninguém é julgado pelo pastor ou pela igreja. Não. Você é julgado pela palavra, pois você diz que crê. Você é ouvinte, mas não é praticante. A palavra de Deus diz que não basta a gente ser ouvinte. A gente tem que ser praticante. Pois as palavras que nós ouvimos são essas que nos condenam. Nos condenam por quê? Porque não praticamos. Muitos que se dizem cristãos, crentes, são o quê? Não são, melhor dizendo, praticantes. Não são praticantes. E a palavra condena aquele que fala que é, mas não pratica. Então o que nós estamos vivendo nesses dias atuais é um evangelho, um cristianismo que não pratica o que prega. E o que acontece? Esses serão condenados? Não, eles não serão condenados. Eles já estão condenados pela palavra. A palavra condena a rejeição. Esses estão rejeitando. Estão rejeitando por quê? Porque não estão crescendo. Esses estão rejeitando por quê? Porque não estão abençoando. A palavra de Deus começa lá com Abraão, que Deus disse: "Sê tu uma bênção". Deus fala para Abraão: Abraão, você precisa ser uma bênção. O servo de Deus precisa ser uma bênção. Se o servo de Deus não é uma bênção, ele está tropeçando na palavra. E se ele está tropeçando na palavra, ele é a sua própria condenação. Não é o pastor que vai condenar, não é a igreja. É aquele que não pratica. Ele já está condenado pelas suas ações e atitudes. Por isso, precisamos entender, estamos crescendo realmente em Cristo Jesus? Estamos crescendo em Cristo Jesus? Cremos que Cristo Jesus é a única esperança? Precisamos refletir nessas palavras. Estamos tropeçando na palavra. Não é na igreja, não é na questão doutrinária só. É na palavra, a palavra. Eu leio, mas não pratico. E aquele que não pratica está o quê? Tropeçando. Pois existem dois tipos de pessoas: os crentes e os descrentes. Os praticantes e os não praticantes. E os não praticantes, eles tropeçam no quê? Na palavra, pois não cumprem a palavra. Por isso nós vamos refletir nesta noite e pensar: sou eu praticante da palavra de Deus? Estou eu crescendo
em Cristo Jesus? Ou eu estou tropeçando e sendo uma pedra de tropeço? Pois, como eu digo, tem muitas pessoas que nunca ganharam uma pessoa para Jesus, mas já tiraram um monte de gente da igreja por causa de ser uma pedra de tropeço. Então nós temos que pensar nisso. Será que eu estou cumprindo a palavra de Deus de ser um sacerdote? Pois é isso que ele diz aqui o texto. Eu preciso ser um sacerdote para abençoar vidas por intermédio de Cristo Jesus. Ou eu estou sendo uma pedra de tropeço, impedindo outros de chegarem a Cristo Jesus. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus e chegar a esta conclusão. Eu estou abençoando vidas ou eu estou tropeçando na palavra de Deus e levando outros a tropeçarem também? Vamos orar? Senhor, mais uma vez chegamos na tua presença, Pai. E fica esta dúvida: que evangelho estamos vivendo? Estamos como sacerdotes espirituais, sendo instrumentos em tuas mãos para abençoar vidas? Se for dessa maneira, Senhor, amém. Que cada um continue a ser um instrumento em tuas mãos. Mas o contrário também pode acontecer. Temos crentes que estão crendo que são sacerdotes espirituais em tuas mãos, abençoando vidas, mas temos também descrentes, aqueles que estão tropeçando na palavra, que não são praticantes, que estão, infelizmente, sendo pedra de tropeço, Senhor. Que isso não venha a acontecer na tua igreja. Trabalhe agora na vida de cada um de nós. Que haja realmente agora uma avaliação pessoal, individual agora. Que cada um faça essa avaliação e creia realmente que fomos chamados para sermos sacerdotes espirituais. No nome de Jesus. Amém e amém. Que nessa noite realmente você seja uma bênção no nome de Jesus. Amém.